Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luan. Oi, gente, eu sou o Gabriel. Oi, gente, eu sou a Mayara. Olá, pessoal, eu sou a Cris. Hoje estamos aqui para apresentar o podcast ODS em Pauta, na disciplina de Projetos Integrados 4, aqui do curso de Publicidade e Propaganda no Unifoa. Somos alunos do 7º período e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para começo de conversa, desmistificar aí para a galera o que de fato é uma ODS. Porque quem está em casa assistindo, muitas das vezes não sabe. A ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e é uma iniciativa da ONU de combater a desigualdade social, erradicar a pobreza, entre outras questões que acabam criando uma desigualdade em geral muito grande, né? Existem 17 ODS dentro desse projeto e cada uma vai se relacionando a uma área. Saúde, educação, infraestrutura e por aí vamos se dizer. E hoje a nossa ODS é a ODS 4. A gente tem que visar e lembrar que as ODS elas vão em 2030, esse plano, ele pretende fazer todas essas mudanças até 2030. E aí eu te pergunto, Gabriel, conta pra gente da ODS 4. Então, a ODS 4, ela é sobre a educação de qualidade. Então, o que ela visa é que todos tenham acesso a essa educação, mas não simplesmente a educação mais equitativa, mais inclusiva e de qualidade. Aí você até mencionou sobre 2030, só que assim, já estamos em 2025, daqui a 5 anos. O que me deixa assim aflito, eu acho que é até válido para todos também, é se estamos no caminho certo. Acho que essa é a dúvida que a gente quer colocar aqui como pauta, se estamos no caminho certo e trazer essas ideias. Vamos conversar sobre isso da melhor maneira. Só um pouquinho, eu acho que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de saber o que seria a educação de qualidade que a ODS estaria buscando, sabe? Porque ainda mais a gente, como a Cris vai saber falar melhor que eu, como somos alunos de um curso superior e temos, graças a quem for, o benefício de estarmos aqui dentro de uma faculdade particular, com um ambiente controlado que busca oferecer essa qualidade pra gente, eu às vezes acho um pouco difícil a gente discutir isso de uma maneira tão geral assim. Mas da melhor forma eu acho que a gente pode repensar um pouco da nossa própria situação e ver o que a gente pode oferecer para o próximo e incentivar ele a buscar por si só uma educação de ainda mais qualidade. Eu acho que é importante, né, a gente botar esse ponto de interrogação na cabeça de quem está assistindo, de como está a minha questão em relação a isso também. Essa pessoa vê, às vezes, um local de fala onde ela tem uma certa vantagem perante as outras e também, assim, a questão do cativar, né? A gente está hoje numa posição onde a gente pode conversar com essa pessoa e explicar as oportunidades que a gente tem, porque o curso oferece muita coisa, se a gente parar para pensar. A gente tem infraestrutura por estar numa universidade privada, a gente tem acesso a vários conteúdos, né, educacionais que muita gente não tem. Então, eu acho que é super importante a gente trazer esse ponto de interrogação, sabe? Será que essas pessoas que estão assistindo também estão em que parte? Elas estão na parte que estão buscando, elas estão na parte ali que não sabe, às vezes, por onde buscar. E a Cris sabe falar melhor exatamente sobre esses meios que a gente tem. Eu vou pegar uma carona no que o Luan falou, né? Sobre como chegar a ter essa qualidade. Eu penso que uma qualidade para a educação, para a gente ter essa qualidade, é necessário investimento. Porque, assim, hoje nós vemos uma desigualdade social muito grande no nosso país, onde um estado tem uma escola com uma estrutura, um outro estado tem uma outra estrutura. Então, assim, muitas vezes a gente vê que a falta de investimento na educação leva as pessoas a desistirem, muitas vezes, de estudar. Sim. Desistirem de buscar depois ter um curso superior, como é o caso que a gente está aqui hoje. Né? Nós acompanhamos aí em 2020, 2021, o período da pandemia, e a gente pôde enxergar nas escolas o quanto a falta de investimento em tecnologia fez diferença para que as pessoas pudessem ter um ensino de qualidade. E durante a pandemia, na verdade, foi um período que a gente teve a maior mudança, na minha opinião, assim, referente à escolaridade, que a gente viu também que as pessoas podem aprender sem estar necessariamente num ambiente escolar, num ambiente de faculdade, e acabou que essa, entre aspas, necessidade de uma formação, ela some um pouco. Por mais que o currículo, o diploma ainda seja valorizado, as pessoas falam que ele é um diferencial, mas
na situação econômica que a gente está, a gente vê pessoas com diplomas incríveis que não continuam estudando ou não Se atualizam, conseguem, né? não conseguem se atualizar e nem se manter junto com o mercado e elas acabam ficando defasadas. Então, quando a gente fala de uma educação de qualidade, eu penso também no futuro, não só para a gente ver os problemas que a gente está aqui agora, do desinteresse do aluno de vir até a sala de aula ou da incapacidade da escola de proporcionar alguma coisa com o aluno. A Sim. gente tem tantos fatores que influenciam nisso que muitas das vezes a educação de qualidade não vai se encontrar só aqui dentro, sabe? Sim, embarcando até nisso também, esbarra na questão de infraestrutura, mas que fala sobre o professor, né? Aquele profissional ali, Sim. ele ter uma valorização melhor, você também oferecer uma infraestrutura exatamente na pandemia também, até para aquele professor poder trabalhar, porque muitas escolas passaram por situações onde elas não tinham o mínimo para ter uma educação em EAD, que era um computador com acesso à internet ou com Sim. programas que de fato transmitissem aquela aula. Então, assim, a gente viu uma precariedade no sistema educacional muito grande e que precisa mudar muito rápido, porque 2030 são só 5 anos. E 5 Aí. anos passam rápido. Principalmente para quem está na graduação sabe que 4 anos voam. 5 são rápidos. E também acho válido a gente falar sobre a questão do currículo escolar. Ele precisa ser atualizado, ele precisa Sim. ser mudado e ele precisa estar assim dentro das escolas mesmo, para que as pessoas visam um superior, mas que elas tenham vontade de estar, não porque eu preciso, porque senão não vou conseguir emprego, mas eu preciso de um superior porque eu tive uma experiência através da minha base escolar aqui atrás, e através disso eu vou conseguir desenvolver melhor no curso que eu preciso. Então, acho que esse currículo escolar ele é muito válido na questão de as escolas incentivar os alunos a ter sua própria empresa, a incentivar o aluno a saber manusear um computador, a saber falar em público. Eu acho que são esses ganchos que precisam ser melhorados, que fazem com que o aluno ele perceba essa diferença entre eu tenho que estar lá ou eu quero estar lá porque eu tenho mais coisas a acrescentar para o meu currículo, para o meu futuro, para o meu profissional. É criar um interesse, né? E Exato. acho que dentro dessa parte de criar o interesse, uma das oportunidades que a gente tem, que é super legal, são os projetos integrados. Que os projetos integrados são projetos de extensão que a gente realiza aqui na universidade. E esses projetos, a gente trabalha com um específico, que é o Show Desperdício. A gente vai até as escolas e leva até lá uma ideia super legal, que é o combate ao desperdício de alimentos. E eu acho que isso também que encaixa em outras ODSs que vão vir mais à frente. É muito importante porque a gente traz para eles a vivência que a gente tem, uma dinâmica e cria neles essa vontade, essa expectativa de como é mais na frente, sabe? Como é a graduação. O que esperar, né? É você criar uma oportunidade para aquela pessoa que às vezes nem estava pensando, ou nem queria, ou nem tinha Sim. interesse. Então é uma oportunidade Às muito vezes a boa. pessoa não sabe que ela tem essa oportunidade também, né? Também. Exato. Porque o acesso à educação não é só a pessoa estar na escola, é o caminho até a escola, Sim. é ter um transporte de qualidade, se a pessoa tem uma debilitação, ela ter apoio dentro da instituição para que facilite o caminho dela. E a gente também pode falar sobre o clima. A gente está atualmente numa semana que todos os jornais veiculam que a Ondas de sensação calor. térmica chega até 70 graus, sabe? Pô, como que uma pessoa vai até a escola se ela não tem capacidade de ficar dentro de uma sala de aula, capacidade física mesmo? Até Sim. transporte também, porque nesse sol que tá fazendo, para e pensa, às vezes, uma pessoa que tem um deslocamento muito grande, sabe? Por mais que não seja tão grande, mas 5 Ônibus quilômetros, lotados. exatamente, até a escola, também já dificulta. E a gente sabe que se não tiver esse incentivo muito cedo, você não desperta o interesse. Então, Claro. infelizmente, é um projeto que ele tem que ser cativado, né? Tem que ser uma coisa desde muito cedo. Você tem que gerar um interesse naquele aluno. Sim. Você tem que gerar a participação dele e a vontade até Pra já, né? Porque, Exatamente. ao já. contrário, a necessidade humana se vem antes da necessidade intelectual, né? Ele entra no mercado de trabalho muito cedo, ele começa a trabalhar para sustentar a própria casa e acaba que a escolaridade se torna
depois. Um luxo, né? Mas a educação é a base de tudo. É. Então, realmente, a gente precisa, como a Mayara falou, desses projetos, né? De entrar nas escolas mesmo. A gente, como estudantes de publicidade, a gente pode levar para esses adolescentes, para esses jovens, o desejo de buscar mais a educação. Porque, assim, se a gente quer mudar o mundo, a gente começa mudando através da educação. Então, é necessário mesmo mais esse investimento, mais buscar as instituições de ensino superior, assim como o Unifoa, buscar entrar nas escolas e trazer de volta, talvez, esse desejo aí nos adolescentes e nos jovens de buscar mesmo um ensino de qualidade, um ensino superior. Tem até aquele ditado que o pior aluno é aquele que volta para a sala de aula, né? Então, acho que a gente tem que sempre incentivar esse retorno da maneira que for. Seja sendo uma criança, um adolescente, um adulto, para que essa educação continuada faça a verdadeira diferença na vida deles, isso aí. sabe? E eu acho que... Perdão, mãe. Cabe a nós, como sociedade mesmo, investir nisso também, incentivar as crianças, as pessoas, fazerem com que elas entendam a importância disso, a importância dos estudos, de estudar, e não deixar isso morrer nelas. É isso Sim. aí. E acho que um apelo final, assim, super importante nesse contexto, e até um agradecimento também, são os professores, que muitas das vezes sem estrutura, sem apoio, sem aquela rede de suporte, eles dão a vida e estão ali tentando de tudo para os alunos. Então, assim, fica aí um discurso, não desistam, sabe? Tá difícil, a educação é difícil, mas ela é muito importante. Se não fossem essas pessoas que lutando mesmo na pandemia, mesmo com sala de aula lotada, com o tanto de criança, de adolescente, de jovem que tem aí, que às vezes tenta e desiste, o professor vai atrás, tenta não deixar aquela evasão, continuem, porque isso é o que faz a diferença, sabe? Você ter aquele professor interessado, aquele professor engajado. Então, pedir para vocês continuarem, para não desistirem, é uma tarefa difícil, não é fácil, mas é super importante para que a gente consiga um 2030 um pouco menos desigual. E para finalizar, eu acho que válido a gente querer saber de vocês a opinião, como funciona aí na cidade de vocês, o que vocês acharam desse tema. Então, vocês podem interagir com a gente, deixando no comentário de vocês, que nós vamos estar respondendo e nos informando também melhor, né? Porque toda opinião é válida e Com a gente certeza. vai aprendendo conforme troca essas... Vivência. troca de conversa, Cada troca de um experiência. tem seu lugar de fala, né? É isso.